Marcos, capítulo 16, e o versículo 20, que diz assim, Marcos 16, 20: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Hoje vou falar sobre o tema como se faz missões, ou como nós podemos fazer missões, ou então como nós estamos preparados para fazer missões. Antes de começar com o tema, eu me chamo Matheus Cupira, sou esposo da Débora, essa jovem linda, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho 25 anos. Quando eu estava na barriga da minha mãe, com 3 meses de gravidez, gestação, não sabia se era homem ou mulher ainda. O meu avô, cheio do Espírito Santo de Deus, chegou para minha mãe, colocou a mão na barriga dela e disse: vai ser um homem, vai se chamar Mateus e vai ser um futuro missionário do reino de Deus. O Senhor Jesus ali tinha selado um compromisso com a minha vida. Então cresci, meus pais no evangelho, tive momentos difíceis na transição da adolescência com a juventude. E nesses momentos difíceis acabei me afastando de Deus, mas o temor ainda estava em mim. E num dia bem crítico da minha vida, estava preparado para sair, amado. E aí Jesus, ele falou ao meu coração e disse: ou você vai para essa festa e morre, ou então você aceita o convite que sua prima fez para você ir para a igreja e vive. E eu disse para Deus: Deus, pelo temor que ainda há no meu coração, eu vou para a igreja. Então fui para a igreja, em toda a pregação, conheci o irmãozinho que estava pregando, sabia que ele não chamava ninguém para aceitar Jesus. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade, ele vai chamar e vai dizer quem quer fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. Então, quando foi no final, o irmãozinho não fez apelo. Ele saiu, quando o pastor ia receber, disse assim: irmão, faça o apelo. Aí ele voltou e disse assim: quem quer fazer aqui uma nova aliança com Cristo Jesus? E minha prima que tinha ouvido, ela olhou para mim, deu um cutucão, e eu fui aceitar Jesus. Fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. Mas a chama por missões não tinha se acabado, não tinha parado. Jesus fazia de várias formas para falar de novo comigo. E ele, mais uma vez, usou minha prima e disse: Mateus, eu estava fazendo faculdade nessa época. E ela disse assim: Mateus, essa faculdade não é para você. Desista, saia e vá para missões, que é onde Cristo Jesus te chamou. E eu disse: eu vou fazer alguns testes. O primeiro teste foi falar com meu pai. E ela estava conversando comigo, e mais ou menos às 11 horas da noite, meu pai do interior, dorme cedo. Meu pai, que também é o meu pastor, que dorme cedo. Liguei para ele e disse assim: ó, Jesus, é uma resposta tua se ele atender de primeira, e também ele aceitar que eu largue tudo e vá para missões. Então eu liguei para ele, e no segundo toque ele atendeu e disse: oi meu filho, tudo bom com você? Como é que você está? Tudo bem, pai? Conversei um pouco e eu perguntei: papai, isso numa quinta-feira. Eu disse: papai, eu quero largar a faculdade, já estou no 6º semestre, mas eu quero largar a faculdade
e eu quero ir para missões. O que o Senhor me diz? Ele disse assim: meu filho, vá amanhã mesmo na sua faculdade, tranque a faculdade que eu estou comprando sua passagem para esse final de semana mesmo. Aleluia. Então eu fui. Nessa época eu já estava namorando com a neta. E eu fui para a cidade onde ele estava, passei um tempo, e em 2017 fui para a EMAD, que na época o Fran era o coordenador pedagógico. E chegando lá, foi todo um período de transição muito bom. E eu disse: Senhor Jesus, uma prova que eu quero fazer contigo, se é com a neta mesmo que eu vou me casar, é que o nosso namoro sobreviva à EMAD. São 10 meses em internato, sendo 8 meses teórico, 2 meses prático. Nós, nesses 10 meses, nós nos vimos umas 4 vezes, 3 vezes no máximo. E sobreviveu. O Senhor fez alguns testes comigo. E quando foi no fim do ano, eu disse para Deus: Deus, volto para a missão, eu volto. Volto feliz demais. Mas eu só volto agora se for casado. E quando foi em agosto de 2018, nós noivamos. Janeiro de 2019, nós nos casamos. E eu disse: Deus, eu vou para missões. Pô, já estou casado, está tudo certo demais. Mas deixa eu esperar só aquele ano que o soldado não vai para a guerra, né? Deixa eu ficar aqui em casa só mais um tempinho. E Deus disse: tudo bem. Passou-se o tempo, pensei que Jesus tinha se esquecido. Quando foi em janeiro desse ano, Jesus disse assim: ei, bora para missões. E eu disse: já, Jesus? Ele disse: já. E o que é que eu faço? Vou dar as coordenadas para você e você só larga tudo e vai. Tudo bem. Fevereiro, nosso pastor e o diretor da IMAD, fez a ligação para mim e disse assim: Mateus, eu quero você nesse ano aqui como obreiro e sua esposa vem como aluno, como aluna. Você aceita o desafio? Aí eu disse: pastor, vou falar com o meu pastor para receber as bênçãos. E nós recebemos as bênçãos dos nossos pastores, dos pais da minha esposa, a minha esposa também, de boa vontade e bom grado, que também, se eu for falar sobre a chamada ministerial dela, já eu falo um pouquinho. E nós prontamente, com uma só palavra do Senhor Jesus dizendo: sai e vai para missões, nós começamos eu acho que a parte mais difícil para nós, foi começar a desmontar móveis, encaixotar as coisas, escolher a roupa que a gente ia levar, que não ia levar, colocar no canto, colocar no caso do irmão. E essa foi uma das partes mais difíceis para nós, foi a renúncia. Abrir mão de tudo. Abrir mão do que a gente tinha. E nós fomos para missões. E chegando lá na EMAD, eu perguntei a Deus: Deus, nós estamos aqui, nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor falou conosco, o Senhor nos pediu para sair de onde nós estávamos e estamos aqui. Agora eu quero pedir que o Senhor possa falar os nossos planos para o futuro, para o próximo ano. E Jesus disse: tá bom, mas é no meu tempo. Passou fevereiro, março, abril, Jesus não tinha falado nada. E eu disse: Jesus, eu preciso de uma resposta. Largamos tudo, precisamos de uma resposta, Jesus. E quando foi no finalzinho de abril para o começo de maio, Jesus ele falou um país. Ele falou Rússia. E eu sem entender, falou primeiro ao coração da minha esposa. Eu perguntei a ela o porquê. E ela disse que Jesus tinha falado com ela. Algo também que Jesus tinha falado comigo em 2017, mas eu não tinha falado para ela. E ele só me disse Rússia. E eu disse para Jesus: Jesus, certo, o país está aqui. Mas o que, como, onde, para quê, para quem? Para quem a gente sabe, né? Mas para quê?
E ele disse: eu vou falar. Um pouco tempo depois, ele disse: Rússia, e vocês vão estudar medicina. E aí veio onde entrou a parte que a minha esposa, quando era pequena, ela orava a Deus e dizia: Jesus, eu quero ser médica missionária. E um dia na igreja, uma irmã profetizou para ela e falou que ela seria uma médica missionária. Que ela seria uma missionária. E quando eu era pequeno também, eu não me lembrava, mas minha mãe me dizia que eu dizia que queria ser um médico missionário. E eu disse: Jesus, ok, temos Rússia, temos medicina, mas aonde? Quem vai nos ajudar nisso? Então Jesus ele falou: Rússia, medicina, e quem vai ajudar vocês é a OGC, a Organização da Grande Comissão, que são os médicos com uma missão. E eu disse: Jesus, é um desafio muito grande. Mas Jesus, eu não conheço ninguém, Jesus. E com um pouco tempo depois, como eu estava na coordenação que levava os professores e pastores para a aula, que era a aula videoconferência, eu que organizava tudo com eles, e uma semana meu coordenador falou: Mateus, fala com esse pastor para a próxima aula. O nome dele é Sérgio Almeida e ele é o diretor da OGC, Médicos com uma Missão. E eu disse: Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Jesus disse onde, como, por onde, quem nos ia ajudar. Falei com o pastor, ele nos ajudou, ele viu a situação, ele nos estudou, e ele disse que queria ajudar, e disse que já estava também com um projeto para o próximo ano, para enviar missionários para lá. Lá nós faremos uma base. Nós faremos uma base e então Cristo Jesus nos prometeu essas coisas. Mas tudo isso começou com o primeiro passo, que é renunciar. Missões se faz quando você renuncia. O primeiro passo para missões é a renúncia. Cristo Jesus ele nos chama para um propósito, mas o propósito dele. Cristo Jesus ele chama para que nós abrimos, para que a gente abra mão do nosso próprio propósito para receber dele o propósito dele. Nós louvamos isso, eu falei também, mas eu quero relembrar, falar para vocês uma frase de Hudson Taylor, missionário, que ele disse assim: não é tolo abrir mão daquilo que não se pode manter para receber aquilo que não se pode perder. Não é tolo abrir mão daquilo que não se pode manter para receber aquilo que não se pode perder. E quando nós abrimos mão daquilo que nós temos precioso, por precioso, Cristo Jesus ele chega na nossa vida. Cristo Jesus ele se chega a nós e diz: olha, estou te dando aqui algo que você não pode perder, algo que você não vai ter tristeza, algo que você não vai conseguir deixar escapar pelas mãos, porque é algo eterno, algo que dura para sempre. E o primeiro passo para fazer missões é a renúncia, é renunciar à nossa vontade e o nosso querer. Para fazer missões, nós também precisamos ser discípulos. Missões é para quem é discípulo. Os discípulos tinham acesso privilegiado a Jesus, porque tinham um compromisso sério com Ele, ao contrário do restante da multidão. Quando Jesus ele nos chama para a obra, Ele está dizendo: eu quero você perto de mim,
Para quê? Para que no momento que você precisar da minha ajuda, eu estarei perto de ti. Você estará perto de mim para eu te aconselhar, eu falar contigo. Em Marcos 4, 33, 34, vai falar isso bem melhor. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava, ou seja, ele só falava por parábolas. Mas, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele explicava tudo aos seus discípulos em particular. E quando nós abrimos mão para o Senhor Jesus, nós abrimos mão para receber de Cristo Jesus, Ele nos entrega algo eterno e nos dá o privilégio de andar pertinho dEle. O que nos segura em missões é o amor em Cristo Jesus. É o amor a Cristo Jesus. O que nos segura a obra de Deus é o amor a Cristo Jesus. É a alegria do seu Espírito Santo. Não tem como nós fazermos algo para alguém se nós não tivermos uma razão firme. Não teria como o pastor Jackson estar aqui na igreja, trabalhando, dando doutrina, ensinando sobre a palavra, se não houvesse na vida dele o amor, primeiramente, a Cristo Jesus. E quando nós estamos perto de Cristo, quando nós abrimos mão de Cristo, quando nós saímos da nossa vontade e nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, Ele também nos dá algo que nós não podemos perder, que é a sua presença maravilhosa e que é também o mostrar o porquê nós devemos estar perto dele. Missões é para quem é discípulo. Missões é mais querigma do que martírio. O querigma é a palavra pregada. O martírio é a palavra vivida. Em missões, o mais importante é pregar a palavra, não somente viver a palavra. Em Romanos 10, 14, 15, como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém foi enviado. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar de Cristo Jesus. E tudo isso é revertido para nós mesmos também. Como falou Paulo, nós pregamos a muitos para que eu prego a muitos para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Cristo Jesus, ele fala que quando nós abrimos mão para viver perto dele, e quando nós abrimos mão da nossa palavra, nossa própria vontade, e recebemos a vontade gloriosa de Deus, recebemos a vontade de Deus, nós pregamos a outros para que nós mesmos também não venhamos a ser condenados, e ainda mais, para que a gente não venha a receber do amor de Cristo. Missões é para quem é discípulo. Missões é mais querigma do que martírio. E terceiro, missão começa quando alguém sai. A primeira parte de missões, aliás, dessa outra parte, missões começa quando alguém sai. Em Atos capítulo 1, de 8, vai falar bem sobre isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Antes de receber do Espírito Santo, eles saíram primeiro da sua zona de conforto. Eles primeiro receberam Jesus, eles só se tornaram discípulos, eles começaram a pregar a palavra, a viver a palavra. Depois, eles começaram a sair da sua zona de conforto. Eles começaram a orar ao Senhor Jesus. Eles começaram a louvar a Cristo, todos reunidos. E quando eles saíram de sua zona
zona de conforto, quando eles abriram mão do querer deles, eles se achegaram ainda mais a Cristo Jesus e veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. Creio eu, vendo também na página do YouTube, com várias pregações ótimas, falando sobre o Espírito Santo também, daqui da igreja do Novo Tempo. E o Espírito Santo, ele é imprescindível em missões. O Espírito Santo, ele não é negociável se nós podemos ou não ter ele em nossa vida. Não quer dizer que o falar em línguas é uma única evidência que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Mas Cristo Jesus, ele nos fala: quando vier do céu o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, do grego, quer dizer aquele que dá sua vida por algo. Testemunha de Cristo, aquele que dá sua vida por Cristo. Testemunha é a pregação com a própria vida. E para ser testemunha de Cristo Jesus, nós precisamos abrir mão e sair da nossa zona de conforto para receber do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, primeiramente. A virtude do Espírito Santo é algo fenomenal, que são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo não é somente almas para Cristo, mas os frutos do Espírito Santo é como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, alegria, temperança, domínio próprio. E todos esses frutos do Espírito, eles acompanham aqueles que têm o Espírito em suas vidas. Então, no momento que nós abrimos mão para receber do Espírito Santo, no momento quando nós abrimos mão do nosso querer e nós saímos da nossa zona de conforto, nós recebemos de Cristo Jesus as virtudes do Espírito Santo. Você quer viver em alegria? Tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida. Você quer viver em amor? Tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida. Você quer ter paz em sua vida? Tenha o Espírito Santo em sua vida. Você quer ser humilde? Você quer ter um pavio longo? Tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida. E a partir do momento que nós abrimos mão do nosso querer, quando nós abrimos mão da nossa vontade e dizemos: eis-me aqui, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vem com a virtude sobre a nossa vida. E ainda mais, ser-me-eis minhas testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. E recebereis a virtude que havia sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Cristo Jesus, quando ele envia os discípulos, ele disse: agora recebam poder. Agora recebam poder para pisar em serpentes, escorpiões. Se beber algo mortífero, vocês não vão morrer. E vocês vão fazer tudo isso em meu nome. No versículo 16 e 17 de Marcos capítulo 16, ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de Cristo Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. E o Senhor Jesus, ele diz ainda mais: você participará. Quando você receber a virtude do Espírito Santo, todos os seus frutos, os frutos do Espírito Santo,
Quando você receber o poder do Espírito Santo, você vai ser testemunha de uma obra excepcional. Você vai ser testemunha de uma obra excelente, que é ver transformações de vida. Principalmente a sua. Quem diria? Eu era tão brigão, eu não tinha paciência com ninguém, mas um tempo depois, quando eu conheci a Jesus Cristo, agora eu sou amoroso, agora eu choro na presença de Deus, agora eu tenho a alegria do Espírito Santo em minha vida, agora eu sou longânimo. Jesus Cristo, ele fala, quando os discípulos voltam e falam com Jesus, diz: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, nós conseguimos fazer isso e aquilo. Aí Jesus disse: isso é bom, mas alegrem-se primeiro pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida, por vocês estarem salvos do mundo. E isso emprega ter o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas com amor, alegria, paz, mansidão e domínio próprio. Obra extraordinária. Obra extraordinária. E tudo isso quando nós abrimos mão de ter Cristo Jesus em nossa vida. Quando nós abrimos mão da nossa vontade. Quando nós abrimos mão do nosso querer e recebermos isso que vem do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui onde vocês estão, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um dia eu estava vendo coisa tão longe, e eu disse: Deus, se eu tivesse a oportunidade de pregar lá. E Jesus me leva para Moçambique. É longe daqui, uns 8.000 quilômetros daqui. E eu disse: Jesus, eu nunca pensei que eu iria tão longe pregar a tua palavra. E ainda vou mais longe ainda. Mateus, mas a minha chamada não é para ir para longe. Ei! Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Todo coração que não tem Cristo é um. Se você na sua casa tem uma pessoa que ainda não é cristão, não ouviu do amor de Cristo, seu vizinho, parente, fale do amor de Cristo, seja testemunha, dê um exemplo com a tua vida de transformação pelo Espírito Santo. Ei, mas se na tua vida Cristo Jesus te chama com uma ação específica, com uma missão específica, diga: eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Mas é preciso abrir mão do seu querer. É preciso abrir mão. Missões se faz quando é discípulo. Missões é mais querigma do que martírio. É mais a palavra pregada do que a palavra vivida. Missões começa quando alguém sai. E outra coisa, missões não pode ser terceirizado. Missões, você não pode pagar para que alguém faça missões por você. Cristo Jesus, Ele também quer que você seja um ativo em suas missões. Cristo Jesus quer que você seja também um agente de missões, um pregador da palavra de Deus, um discipulador, um evangelista. Jesus, Ele te chama para também ser um orador. Ele te chama para que você seja um intercessor da sua boa obra. Ei, Cristo Jesus, Ele te chama. Cristo Jesus, Ele te ama. Cristo Jesus, Ele
Ele quer que você esteja perto dele, para que você saiba e para que você possa usufruir do melhor dessa terra, do melhor que Ele pode dar, mas você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão. Tem uma frase que diz: missões se faz indo ou pregando ou contribuindo, indo ou orando ou contribuindo. Mas eu digo que missões se faz indo, orando e contribuindo. Cristo Jesus quer que você seja um agente da obra de Deus. Cristo Jesus, Ele quer que você exerça o dom que há em ti. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar: se o seu dom é de pregar, que pregue. Se o seu dom é de louvar, que louve. Se é de administrar, administre. Meu irmão, eu não sei orar, eu não sei louvar. Ei, seja um intercessor da obra de Deus. Seja um intercessor. Cristo Jesus, Ele só quer uma coisa: que você abra mão para receber a virtude do Espírito Santo, para que você possa ser uma testemunha de Cristo Jesus. Ele quer enviar você. Ele quer que você vá. Ele quer que você seja um agente. Ah, Mateus, mas minha idade passou. Não passou. Mas Mateus, eu já sou casado, vou ter filho agora. Ei, Cristo Jesus, Ele quer que você seja um agente. Não importa se em Jerusalém, na Judéia, Samaria ou nos confins da terra, Ele precisa que você abra mão da sua boa vontade e receba de Cristo Jesus o poderio, e receba de Cristo Jesus as virtudes e o poder do Espírito Santo. Não tem como fazer missões se nós não sairmos da nossa zona de conforto. Não tem como fazermos missões se não recebemos o Espírito Santo de Deus. Missões se faz para quem é discípulo. Missões é mais querigma do que martírio. Missões começam quando alguém sai, e missões não pode ser terceirizado. Ele quer usar você, Ele quer que você seja um atuante. João capítulo 20, versículo 21, para nós finalizarmos, ele diz: novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu envio a vocês. Assim como o Pai me deu o poder, eis que eu vos dei poder para ir a todos os povos, para pregar o Evangelho por meu nome. Você precisa ser um agente de missões. Ajude, interceda, ore, contribua, que só tem um ganhador: a obra de Deus. Mas aí, Mateus, e eu fico como? Você fica sendo um cooperador de Cristo Jesus. Você se torna nação eleita, povo santo, um povo adquirido, sacerdócio real, a geração eleita, nação santa, povo adquirido e sacerdócio real. Para quê? Para que vocês possam anunciar e possam ir até as trevas e trazer e levar essas pessoas para a sua maravilhosa luz. É você que Cristo quer enviar. É você que deve estar no campo de batalha. Mas Mateus, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Peça a Deus. A alegria, o amor, a paz não é algo que nós podemos conquistar com nossas mãos. A alegria, a paz
E tudo isso que o Espírito Santo dá, Ele dá de graça. Ele dá porque Ele quer. Então peça ao Senhor Jesus a alegria por sua vida. Mas Mateus, eu ainda não tenho a Cristo na minha vida de verdade. Então receba a Cristo Jesus. Que recebendo a Cristo Jesus, Ele vai te dar do Espírito Santo de Deus. Então você receberá a virtude do Espírito Santo, receberá o poder do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, e vocês pregarão uma excelente missão. Mas basta que você renuncie, basta que você renuncie.